De volta à AgroTeams 2021, Agro 4.0, tecnologia no campo. A gente segue com um novo painel, continuamos falando sobre commodities e mercado internacional, só que agora focado no milho e soja. Esses dois grãos são importantíssimos nesse mercado porque eles são matéria-prima para a fabricação de ração e inúmeros outros produtos. Confere só esses números aqui, ó. O Brasil é o quarto maior produto de grãos no mundo. Isso entra arroz, cevada, soja, milho e trigo. Atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Índia, sendo responsável por 7,8% da produção mundial. Em 2020, produziu 239 milhões e exportou 123 milhões de toneladas de grãos. Então, esse painel agora é muito importante. Continua com a gente e fique ligado, viu? Nós vamos falar sobre tendências do agronegócio mundial e brasileiro com foco no milho e na soja. Conosco aqui, o secretário Jaime Café, secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins. O senhor Dari Fronza, presidente da AproSoja. Conosco também o senhor Vlamir Brandalize, palestrante em seminários em todo o Mercosul, nos mercados de grãos e agroenergia. E online nós temos Fausto Garcia, presidente da APROEST e CEO da Unigel. E também temos aqui conosco o senhor Ricardo Cury, que é presidente da Coapa, da OCB e da Siscop Tocantins. Jaime Café, à vontade. Obrigado. Bom, mais um painel importante para o desenvolvimento do agro no Tocantins, na nossa AgroTeams. Hoje aqui muito bem representado o setor produtivo do estado. Dari Fronza, presidente da AproSoja, um bom companheiro, brigador pela classe, pelo produtor de soja. Temos também o Ricardo Cury, presidente da AproSoja, presidente da Coapa, e também um representante aí do setor das cooperativas, né? E que tem uma contribuição enorme com a produção de soja no estado de Tocantins. Quem conhece a história da Coapa, precursora aí nas tecnologias que nós temos hoje aí na produção da soja, muito bem representado aqui. E no link com a gente, meu amigo Fausto Garcia, ele que está hoje no Pará, mas que tem boas notícias para a gente também e representa uma região importante na produção de semente de soja para o Tocantins e para o Brasil. Ele que é presidente da APROEST e é CEO da Unigel Sementes, que produz sementes aqui na região de Campos Lindos, Lagoa da Confusão, e vai poder contribuir muito, doutor Brandalize, nessa nossa conversa aqui hoje, podendo falar sobre o mercado futuro dessas commodities importantes aí para o desenvolvimento do Tocantins. A palavra está com o senhor, doutor Brandalize. Obrigado, Café. Obrigado a todos pelo convite e vamos bater um papo aqui sobre o nosso segmento da soja, né? Só para começar, o Brasil é o maior produtor mundial de soja. Nós produzimos muito mais que os Estados Unidos, que é o segundo. Somos o maior exportador mundial de soja. A soja é o maior produto da pauta de exportação do Brasil. O ano passado nós faturamos 38 bilhões de dólares com soja. Esse ano a projeção é chegar a 48 bilhões de dólares com soja. Isso dá mais de 200 bilhões de reais. Então a soja aparece como o ouro brasileiro. Então o Brasil demorou muito tempo para ter um ouro, mas nós estamos com o ouro na mão e Tocantins agora, né, Café, está evoluindo rápido, tem um potencial gigantesco de avançar na soja e nós vamos avançar com isso. Então a gente vai fazer uma breve apresentação para criar um debate aqui para nós vermos as tendências do agro com foco na soja e no milho. Vamos passando aqui a apresentação para nós. Então, primeiramente nós temos aí o cenário do agro, né, que é a foto. E já coloquei aí um dólarzinho atrás, né? Porque é o maior produto da pauta de exportação do Brasil, né? O ouro, as bolinhas aí, que traz muitas divisas. Somente nessas primeiras 2 semanas de junho, nós exportamos 5,1 milhões de toneladas. No ano já estamos com 55 milhões e meia de toneladas. Então a soja
líder do agro, puxa toda a fila, aonde a soja chega, o emprego chega, as cidades melhoram, as cidades crescem, a vida da população melhora. Essa é a soja no cenário do agro brasileiro. Onde ela está, ela traz riqueza e melhora a vida de todo mundo que está ao redor dela. Eu vou fazer uma breve mostrando porque a soja não é o maior produto de produção mundial. O produto no passado antigo, o trigo, desde 10 mil anos atrás, era o maior produto, mas o milho passou o trigo aí já faz mais de 10 anos, como o maior produto em grão, no volume. Trigo vem na sequência, arroz e trigo são dois produtos que não crescem quase no mercado global em volume, e justamente porque trigo está no hemisfério norte, não tem área agrícola nova no hemisfério norte, então não consegue avançar. O arroz, a gente já comentou no evento anterior, também não consegue avançar muito porque não tem área e não tem água. A soja, ela aparece aí como o maior produto, como fonte de proteína da natureza. Então a proteína mais barata que tem na natureza em escala é da soja. E é por isso que a soja é importante para o sistema todo. Porque o Brasil é grande produtor de milho e de soja. Nós fazemos ração com o quê? Com soja e milho. E automaticamente a gente lidera o segmento da carne, nós somos o maior exportador mundial de boi, o maior exportador mundial de frango. Daqui 2, 3 anos vamos ser o maior exportador mundial de suínos. Nós já começamos a engatinhar na exportação do ovo e também vamos crescer na linha do ovo, no ovo em pó. Ou seja, nós temos condições de avançar muito forte porque somos o maior produtor de soja e temos a soja de melhor qualidade do mundo. Então esse é o quadro geral. Outro fator importante no segmento, que desde 2013, quando tivemos o último pico de cotações da soja, que ela superou os 15 dólares lá em Chicago, nós vínhamos até 19, 20, até o começo do ano passado, com a soja em queda. A soja chegou aí a 8 dólares, e 8,10, 8,20 no começo do ano passado. Foi um dos menores níveis aí desde 2013. E de lá para cá o mundo virou de ponta cabeça, né? A pandemia assustou o mundo teve que correr para o mercado, foi comer mais, está comendo comida de verdade. A demanda de alimentos aí avançando a passos galopantes. Se a gente olhar, em 6 anos nós crescemos quase 400 milhões de toneladas de grãos de demanda, e a soja vai puxando a fila porque ela é fonte de proteína barata. E automaticamente ela atende todo o segmento, de ração ao consumo direto, a menos que a pessoa seja um vegetariano, para ela ter proteína para sobreviver, ela vai ter que comer soja, porque as fontes de proteína são escassas na natureza e principalmente de valores baixos. Aqui a gente tem um gráfico onde a gente mostra que nos anos anteriores a soja veio caindo de cotação justamente porque a linha vermelha da produção superava a linha azul do consumo. E agora nós estamos entrando numa fase de apertos. Nós estamos com demanda maior, consumo bem maior do que a produção, e mesmo que esse ano tenha todo mundo consiga colher bem, mesmo assim vai ser anos apertados pela frente, porque não tem muita área agrícola no mundo, e a soja só tem como expandir basicamente aqui na safra brasileira. E aqui nós vamos crescendo de maneira que podemos. Não podemos avançar aí 10 milhões de hectares num ano, não temos condições. 1 milhão, 1,5 milhão por ano. Só que o mundo anda a passos galopantes, até a gente brinca com o cavalinho encilhado, ou seja, a soja anda em cima do cavalinho, e nós andamos a pé a nível mundial. Então esse é o quadro geral, porque o mundo precisa de proteína. Então se a gente olhar todos os dados da FAO, da ONU, de alimentação, a população do mundo hoje já tem quase o carboidrato que ela precisa, o alimento para energia, carboidrato, o trigo, o arroz, o milho, mas ela não tem proteína. Ela falta proteína. O ser humano, ele é ser humano por causa da proteína. Se a gente não comesse proteína num volume suficiente, nós estaríamos num padrão do macaco, ainda lá na bananeira, comendo banana. E como a gente desceu da bananeira, viemos para comer proteína, comemos tudo, que nem o chinês. O chinês come tudo que anda, nada, voa, rasteja. Está comendo mais carnes, está importando mais do Brasil. Então a China evolui rápido. E a China é muito importante no sistema da soja, porque ela é um pequeno produtor de soja e um grande consumidor. Aqui nós temos nesse quadro a questão dos principais players, dos principais produtores, e aí aparece o Brasil como maior, né? Essa safra que a gente colheu 137 milhões de toneladas. Olha o Brasil, em 2015, 16, nós estávamos colhendo menos de 100 milhões, 96,5. Agora, 2021, 22, se o clima for perfeito, nós vamos colher 150 milhões de toneladas. Nós crescemos 50%
em 6 anos. Quem cresceu? Ninguém. Ó, ninguém. Estados Unidos, ninguém. Ó, os Estados Unidos saiu de 106 para 120. Quem? Nem tem. Não tem como crescer. Nós crescemos em tecnologia, produtividade, nós crescemos em área, temos potencial, temos milhares, milhões de hectares de pastagem que estão degradadas, que podem ser investidas e podemos crescer. Olha a Argentina, o nosso concorrente aqui do lado de baixo, ele colheu 56,8 milhões de toneladas em 2015, 2016. Agora, nessa safra, 47, 10 milhões a menos. Então, veja, nós não temos concorrente nessa brincadeira aí. E essa brincadeira chama Brasil líder mundial no segmento da soja. Quem exporta a soja? Quem exporta são pouca gente. Estados Unidos, o Brasil, Argentina e Paraguai. Quem domina? Brasil, quase 90 milhões de toneladas esse ano, mais de 90 no ano que vem, de um mercado de 170 milhões. Ou seja, nós exportamos mais de metade do volume da soja mundial. Por isso que nós somos líder. E aí o mercado vai continuar, não muda. Todo mundo precisa comer proteína. Ó, vou comer um ovo lá na França, um ovo lá na China, um ovo nos Estados Unidos, na Tailândia. Ele é feito com soja. Não tem saída. Então, hoje eu vou comer um peixe aqui. Eu vou comer um salmão. Ah, vou comer um salmão do Canadá. Acho que o cara lá no Canadá vai pescar no mar. Que nada, é criado em cativeiro e ele vem tratado com ração. Mas como é que ele é rosinha? Hoje em dia se consegue colocar a cor nele através dos pigmentos e automaticamente você vai importar o salmãozinho. Oferta e demanda. Se a gente olhar a oferta e demanda, nós estamos crescendo constantemente a produção mundial, ao mesmo tempo o consumo é galopante. Nós consumimos pouco mais de 311 milhões de toneladas em 2015-16, isso há 5 anos atrás, 6 anos, e já vamos para mais de 380 milhões de toneladas. É um avanço de 70 milhões de toneladas. Aonde que está? Quem é o suporte disso aí? É o Brasil. O mundo vai comer quanto em 2021, 22, 23? Mais de 400 milhões de toneladas. Da onde tem que sair a soja? Do Brasil, porque os Estados Unidos, se ele aumentar a soja, tem que diminuir o milho. O milho é mais importante para o americano que a soja. Então não tem como aumentar. Automaticamente é nós mesmos. Então temos espaço aí nesse mercado. Hoje se projeta aí pelo USDA, esses são dados do USDA agora de junho, a produção de 385 milhões de toneladas nessa safra que eles estão no campo nesse momento. Mas o clima tem que ser perfeito a nível mundial todo. Será? Aí é a pergunta. O mercado hoje caiu muito, caiu muito. A soja derreteu nesses últimos dias. Em função de quê? Está havendo uma grande corrida dos investidores liquidando, porque as commodities subiram, e subiram muito com a pandemia. A soja dobrou de valor aí, praticamente em um ano. O óleo de soja triplicou de valor em um ano. Dá para ver que a dona de casa chega no supermercado, o óleo de soja está R$8 o frasco. Há pouco tempo atrás, ela vai lembrar, em 2019 era menos de 3. Hoje está 8. Então, por quê? Porque desapareceu o óleo. O mundo ficou sem óleo, o óleo está sendo usado para fazer biodiesel, a produção não consegue atender a demanda. Já já vamos ver. A China também tem o dedo dela nessa brincadeira aí. Oferta e demanda. Aqui graficamente a gente mudando, porque 2019 para cá, nós estamos tendo uma produção menor que o consumo. Então esse é um fator de fundamento que dá garantia que no futuro as cotações não vão despencar, como já aconteceu de 2013 para cá, né? Que nós tivemos um avanço tecnológico, a produção mundial cresceu, a área mundial cresceu, e o consumo sempre crescendo, mas a produção crescia mais. Agora nós estamos numa limítrofe, ou seja, cresce o Brasil em área, os outros, se crescer, seria em produtividade. E ainda tem um grande país aí, que é a Argentina, que ela sofre muito, porque a Argentina está sendo mal administrada, o governo argentino está depenando o produtor, ele tem um recolhimento de mais de 30% de retenções, o produtor tem como sócio o governo, que leva mais de 1/3 da produção total, e ele tem 2/3 para cobrir todo o custo e a margem dele. E além de tudo, os argentinos têm sofrido com o clima. Ou seja, argentinos têm o papa, mas não têm dinheiro. Esse é o grande problema deles. Com relação aos Estados Unidos, nós temos aí que os americanos já venderam tudo nessa safra, né? 61,5 milhões de toneladas, a projeção é 62,050, então já está com 99,2. Então já foi tudo a safra americana. Os chineses levaram 45 milhões de toneladas. E agora, nessas últimas 2, 3 semanas, os americanos começaram a comprar soja brasileira.
justamente porque eles precisam atender a demanda até lá em outubro, novembro, quando vai chegar a safra. Eles não têm mais soja na mão. Esse é o quadro americano. Com relação ao quadro americano, para dando uma situação, o plantio americano está fechando essa semana. Até no dia 14, segunda-feira, 94% das áreas estavam plantadas. A média americana é 88%. O plantio está se dando dentro do período ideal. Por enquanto, o clima não está bom lá. Ainda está chovendo muito menos que precisa. É por isso que a qualidade das lavouras americanas, como a parte de baixo do gráfico mostra, tem apenas 9% de lavoura excelente. A semana passada era 10% e o ano passado era 12%. Então nós estamos aí com 1/3 a menos de lavouras excelentes que tinham um ano atrás. E um ano atrás eles perderam com o clima, também perderam safra. As lavouras boas, que são as que importam, 53% hoje, americanas, 57% semana passada e 60% no ano passado. Então, se olhar, a qualidade das lavouras caiu muito. Isso também tem que ficar atento. Nas próximas semanas vai definindo a safra. Se tiver 2, 3 semanas de tempo ruim, vai prejudicar. A má notícia é que as previsões de clima de hoje começam a mostrar chuva por lá. Estamos rezando, tem muita gente torcendo, espremendo para que não chova lá. Mas eles já perderam 2 anos seguidos pelo clima. Será que vai dar tricampeonato? Será que nós vamos ver eles perder 3 vezes? Eu não acredito nisso. Por isso que nós temos que ter cautela nesse momento. Com relação à China, esse sim, esse é o nosso cliente, é o cliente do mundo da soja. Então a China importou aí 100 milhões de toneladas no último ano, exatamente 100,3 milhões que o governo chinês apontou. O uso aponta 103, os próprios chineses apontam que devem importar 105 a 110 milhões nessa safra que está vindo. E o consumo chinês, que era pouco mais de 100 milhões de toneladas há 6 anos, agora já vai para 120 milhões de toneladas. Então não para de crescer. O chinês está comendo mais. O chinês tem mais de 350 milhões de pessoas na classe média e alta. Ele está jogando 50 milhões de pessoas a cada ano no poder de compra, ou seja, poder comprar. Então é demanda. O chinês só nesse ano está aumentando em 3 ovos per capita o consumo, ou seja, 4 bilhões e meio de ovos a mais no consumo chinês. Isso dá 4 milhões e meio de toneladas de ração na brincadeira, só comendo 3 ovos a mais. Então veja como é que tem demanda que está crescendo. Isso estamos falando em ovo, não é frango, suíno, tudo que eles consomem que é ração. E falando em China, um dos fatores importantes do quadro, os chineses tiveram a crise da peste suína lá no final de 2018 e eles tiveram que abater milhões de animais. Eles tinham, na média, 600 milhões de animais até 2018. E em 2019 caiu para 380 milhões. Ou seja, despencou, porque tiveram que eliminar, parar as granjas, tudo mudou. E também isso acabou fazendo um fator. Ele trouxe o chinês para o mercado mundial da carne, dispararam na importação de carne de suíno, de frango, de bovino. Nós disparamos as vendas. O pessoal da classe mais alta lá da China acabou saindo do consumo tradicional da carninha de suíno e vindo para comer a carninha bovina. E lá no Brasil tem um boizinho, vamos mandar os caras confinar e tal, então vamos mandar para lá. Eles têm dinheiro. Ninguém passa fome quando tem dinheiro, em lugar nenhum do mundo. Se você tiver dinheiro, você come. E o chinês tem dinheiro, essa é a nossa situação. Então, outro fator importante, como reduzir o plantel chinês de suínos, diz, então vai reduzir o consumo de ração. Não, eles aumentaram a produção de frango, aumentaram a produção de ovos e aumentaram a demanda. Então não parou, o consumo não parou. O que acabou ajudando foi que, normalmente, o chinês usa muita banha de porco. Como eles são o maior consumidor de suínos, comem quase 60 milhões de toneladas de carne suína por ano, eles comem 7 milhões e meio de toneladas de carne de banha. Banha de porco, fritam tudo, comem frito. É aquele estilo daquele brasileiro tradicional. Na época do meu avô era diferente. O meu avô não tinha freezer, geladeira. Então carneavam um suíno, pegava o suíno, picava, fritava, jogava numa lata com banha e ia comendo semanas. A China não faz mais isso, mas come a banha através de frituras. E segundo o chinês, quando você frita com banha, você prepara um alimento com banha, tem mais sabor. E eles estão certos, porque a gordura animal tem mais sabor que a gordura vegetal. Só que 7 milhões e meio de toneladas de banha caiu para 5,5. E aí faltou 2 milhões de toneladas de banha para atender o mercado chinês. Da onde sai a gordura para fritar tudo que eles comem frito lá. Foram para o mercado do óleo de palma lá na Malásia, o maior produtor e exportador de óleo de palma do mundo.
A Malásia sofreu em 2020 com furacões, acabou com grande parte das plantações de palma. O preço da palma disparou, o óleo de palma diminuiu a produção e o mercado do óleo disparou, do óleo de soja. Foram para o mercado do óleo de soja. O óleo de soja subiu 300% em Chicago nesses últimos 15 meses, automaticamente ajudando a soja. Então, a banha do porco bateu nos óleos vegetais, que foi bater no óleo de soja e refletiu no mercado da soja. E hoje o mercado está revertendo um pouco, porque a Malásia ela está saindo do lockdown, ela está ainda em lockdown, ficou parada mais 2 meses, estava tudo parado a exportação de óleo de palma, dava fôlego para o óleo vegetal crescer, e agora voltou a exportar todo vapor. Então, essa semana os portos estão vendendo o óleo de palma despencou também, que ele tinha triplicado de valor, hoje ele caiu muito, acabou hoje o óleo de soja lá em Chicago, hoje nós estamos no dia que ele mais caiu na história. Hoje ele caiu 10% o óleo de soja. Ah, agora vai acabar com... Não, não muda nada. Nós estamos com cotações muito boas. É que o mercado tinha subido além do limite. Agora ele está reacomodando. E os fatores estão aí. Eles não vão parar de comer banha ou óleo. Vai continuar. Eles dizem, agora... E com o preço mais baixo, talvez até coma mais, né? Só consuma mais. Então a China aponta que importou 100 milhões e 300 no ano passado. O ano atrasado 88,5 e o acumulado agora ele já prevê em 105 a 110 milhões para consumir 120 milhões de toneladas. Outro fator importante que nós devemos agradecer ao nosso amigo Trump é que o Trump brigou muito com a China. E a China tinha um câmbio bem valorizado, ou seja, desvalorizado perante o dólar. O yuan lá na China, até 2019 ele vinha meio estável, sempre o governo controlando a 7,70 yuan por dólar. E o presidente Trump, na briga Estados Unidos com China, por causa do comércio entre ambos, ele diz uma coisa que você tem que fazer. Como a moeda de vocês está muito desvalorizada, vocês conseguem exportar muito e não compram nada, porque em dólar fica caro para vocês. E aí o governo chinês acabou dando uma baixada de bola. E aí ele liberou um pouco o câmbio. Então, desde o ano passado, o câmbio chinês está em 6,40 yuan por dólar. Automaticamente deu mais poder de compra para as indústrias chinesas, que hoje ela pode comprar soja até 14 dólares e meio por bushel entre Chicago e Prêmio, que nesse patamar a esmagadora chinesa tem margem de lucro. O setor de ração na China tem lucro, o suíno tem lucro, o sistema chinês tem lucro. Quando o mercado chegou a 16 dólares no mercado de Chicago, os prêmios tinham que ser negativos, senão a indústria esmaga lá, está prejuízo porque ela tem que vender o farelo e óleo mais barato. Então, o mercado agora começou a acomodar. E em patamares satisfatórios para nós. Se a gente olhar, vendia soja a 8 dólares e meio ano passado, 80 reais no porto. Hoje o mercado caiu muito, mas ainda estão perto de 160, está no dobro do valor. Então isso vai dar sustentabilidade ao mercado. Mas o câmbio chinês ajudou bastante essa brincadeira aí. O Trump bateu na China e nós levamos vantagem aí com a China. Olha a China como é que é agora o sistema. Todo mundo fala, mas a China cria aqueles porquinhos deles lá. Tudo lá no solto, com lavagem, resto comida. Que é nada. A China, desde março do ano passado, quando estourou a pandemia, que obrigou o governo chinês a tomar providências com relação à questão de sanidade de animais, porque na China, que nem o velho ditado, come tudo, anda, que nada voa e rasteja. Tudo o que o chinês come. E o morceguinho deles lá, que é um dos ditos aí que veio o coronavírus, ele também está no prato diário de muita gente lá. Só que o governo chinês estabeleceu a regra. A partir de março de 2020, todo o produto de origem animal que for comercializado em feiras ou em comércios normais, ele tem que ter certificado de origem. Automaticamente, acabou com a clandestinidade. Ou você tem um certificado de origem, você não consegue colocar no mercado, ou você vai ser clandestino. E na China, for clandestino, é cadeia ou tirinho, né? Então não sobrevive lá também. Automaticamente essa brincadeira respinga em nós. O produtor de frango, de suíno e de carne bovina no Brasil, ele respinga isso aí porque obriga a gente a ser melhor ainda, porque qualquer falha nossa, eles vão, não, mas nós temos a regra aqui, vocês têm que ter uma sanidade ali. E aqui eu trouxe aí só para mostrar como é que é o sistema de produção lá numa suinicultura chinesa hoje. Se a gente olhar ao redor aí a toda a área de reflorestamento, então os chineses
Ele pegou alguns locais que tem reflorestamento, então a produção de madeira e celulose ao redor, e dentro você coloca uma granja que tem suínos. Uma granjinha dessa normalmente tem 40 a 60 mil suínos, algumas chegam a 120 mil suínos, e é onde que tem toda a estrutura. Então tudo, se água reciclada, a indústria de ração está ali em cima, ela já vem tudo, não tem muito contato humano com ração, com grãos, com nada. O trem chega por baixo da terra ali, lá do porto, que chegou do Brasil, coloca a soja ali dentro da indústria, é esmagado sem contato humano, ou seja, a China se transformou em poucos meses. Lá é muito rápido, né? O governo diz, assim, amanhã já tem que mudar. É a mesma coisa que eles fizeram aí na primeira fase de crise da indústria química, né? Porque nós temos hoje sentido aí a falta de muito produto químico no Brasil. A China estabeleceu, para entrar na OMC, a Organização Mundial do Comércio, a China diz assim, você tem que ter um padrão de produção de químicos que vai ser vendido para o mundo afora, que tenha sem problema com a parte de contato humano, com problema de trabalho infantil. Você tem que seguir regras internacionais. Os chineses estabeleceram, vamos seguir as regras que forem. Não, melhor, lá da Europa. Tinha 2.600 indústrias que faziam químico lá na China. E exatamente no começo de março, eles fecharam 2.200 dessas indústrias que acabaram e ficou só as que conseguem atingir o padrão internacional. Essa é a China. O produto chinês, acabou o produto sem qualidade. Veio só o pessoal. Mas o produto subiu de preço, porque aquele que vendia calcário, maisena, ou amido de milho aí como sendo produto químico, acabou, esse não tem mais. E assim vai. E aí é na carne também. Com relação agora, para fechar, antes de eu comentar um pouquinho de milho, a soja, que nem a gente comentou, o mercado da soja hoje ele vai tentar se estabilizar entre 12 e 13,5, sendo que se tiver algum problema na safra americana aí nas próximas semanas e 2 meses, que é a definição da safra, talvez ainda um pico perto dos 14. É cotação muito boa para o produtor brasileiro. Ainda vai ser excelente para frente. Mas eu deixei de vender no Porto aí no começo de março a R$190 que teve negócio no Porto e hoje o mercado abaixo de 160. Hoje, agora à tarde, estava 155 no Porto aí para a soja dessa safra do ano que vem. Eu deixei de vender. Sim, naquele momento, começo de março, o dólar estava 5,80. Chicago estava 16. Agora o mercado voltou para a realidade. É perto de 12,5 a 13, 13 e pouquinho que está hoje, e o câmbio perde 5. A economia brasileira está mais calma. Já há problema? Não. Nós estamos ainda quase 100% acima do ano passado. Então, esse é o quadro da soja. Rapidamente mostrando o milho também muito apertado, se a gente olhar o milho no mercado mundial, é um produto que cresce a produção rapidamente, mas o consumo avança a passos galopantes, porque usa-se muito milho para ração e muito milho para etanol. Olha a situação americana, olha o milho para etanol, mesmo com todos os problemas, eles vão avançar aí nessa nova safra, que está no campo agora, de 126 para 132 milhões de toneladas de milho para etanol. E os estoques americanos continuam baixos, de 28 para 34, estoque baixo, perto da média. Ou seja, não tem grandes estoques de milho nos Estados Unidos, que é o maior produtor e o maior exportador. E os Estados Unidos, vendo isso, já aponta que no ano que vem vai exportar 10 milhões de toneladas a menos de milho. Então já é o primeiro sinal para o produtor de soja brasileiro, que geralmente faz o milho safrinha na sequência, diz, os americanos estão projetando que vão exportar 10 milhões de toneladas a menos de milho no ano que vem. Há um mercado novo de 10 milhões de toneladas que alguém tem que atender. Ou é nós, ou é a Ucrânia, ou é a Rússia. A Rússia não consegue chegar nesses volumes, a Ucrânia sim. A Argentina já sabe que não vai avançar, então abre-se um espaço grande. Os americanos já venderam quase todo o milho que esperavam para o ano, 69,3 milhões, a projeção é 72,3, então já estão com mais de 95 milhões, 95% já do milho já vendido. 25 milhões de toneladas foi para a China. E já a China, de novo, a China não era nada no milho e já importou 25 milhões de toneladas dos Estados Unidos. O milho todo plantado, praticamente todo germinado, a qualidade do milho é um pouco melhor que a da soja, está aí com 68% boas e excelentes. O ano passado era 71%. O milho também está com a qualidade inferior ao ano passado. Ficar de olho no milho aí, lá nos Estados Unidos. Olha a China aí. A China não importava nada até 2 anos atrás. Agora já passou para 26 milhões de toneladas esse ano. O USDA aponta que ela vai importar 26 no ano que vem. Eu acho que eles vão importar mais de 30, porque
Essa safra projetada que eles plantaram agora, terminaram o plantio essa semana, 38 milhões de hectares. Eles dificilmente vão colher 268 milhões de toneladas, porque o clima já começou desfavorável, eles tiveram muita seca e há indicativos que o clima não vai ser muito normal lá, como não foi aqui na América do Sul. Aqui na América do Sul também não foi regular esse ano. E para aí eles começam a pintar isso aí. E aí a China importa mais. Tem problema de escolher menos? Se eles escolherem 250, eles importam 18 a mais e tranquilo atende a demanda deles. Demanda de 300 milhões praticamente que vai agora de milho. E eles estão usando muito milho para fazer etanol. Mas estão fazendo etanol de milho na China? Estão. E os chineses estão tão espertos e avançam no mundo porque a China saiu do nada do etanol e hoje a China já é o maior exportador mundial de álcool gel. O mundo inteiro está usando álcool gel. Nós somos o maior exportador de álcool do mundo. E não exportamos quase nada de álcool gel. Os chineses já viram um filão. E está exportando frasquinho. Nós exportamos combustível. De bobo eles não tem nada. Estão produzindo álcool com o milho. E sai o DDG. E por que o DDG? Porque ele sabe que qualquer problema de safra de soja, não tem farelo. Precisa de proteína para atender, já daqui 2 anos, 600 milhões de suínos. E aí o DDG do milho entra, que é a fonte de proteína. Chinês de bobo não tem nada, ganha dinheiro. Está aí um dos segmentos também que eles avançaram rápido. Temos que aprender com os caras. Estamos ganhando dinheiro com os caras, eles são os maiores compradores do Brasil, né? Então não dá para reclamar. É a nossa maior pauta de exportação é China, o maior saldo comercial da China, eles compram o maior volume de minério de ferro nosso, a soja nossa, a carne nossa. Temos que abraçar os caras e mandar um esquinho para eles. Oferta e demanda nossa. Nós tínhamos a projeção inicial de 110 milhões de toneladas de milho, ia sobrar milho. A safrinha quebrou. E agora? 96 milhões de toneladas. Vamos consumir 72. Na projeção inicial era exportar mais de 35 milhões de toneladas de milho. Agora a gente vai ter no máximo 25, 26. E vamos fechar com estoque baixo. Já sim, mas então a cotação vai disparar. Não vai disparar justamente porque o mercado, tanto do milho quanto da soja, é regido pelo mercado internacional. Como nós estamos colhendo 60 ou 70 milhões, ainda está na dúvida, da safrinha, e vamos comer 40 milhões no segundo semestre, vai sobrar 20 para exportar. E quem faz o balizador do mercado é a exportação. E a exportação hoje está pagando 77, 78 reais dos portos. Esse é o balizador. O mercado brasileiro vem caindo as cotações na B3, no mercado interno. Saiu lá de 100 reais a saca, ou mais de 100 reais aí há poucas semanas. E hoje está abaixo de 90, hoje a B3 já estava na faixa de 85. E a tendência é o mercado um pouco abaixo de 80 reais no milho aí junto aos consumidores, para tentar se equilibrar com a exportação, porque você tem que exportar, tem que consumir. O que é a boa notícia? É boa notícia para o setor que consome, suíno, frango, ovo, ou confinador de boi, vai comprar um milho um pouco mais barato. O produtor vai ter problema? Não, porque você vendeu o milho a 60, 70 reais, é excelente cotação. Nós estávamos acostumados a vender milho a perto de 100 reais, opa, é bom, é melhor, né? Só que a realidade é um milho de 50 a 60 reais, que é a que gira para o produtor. O produtor tem que ter volume, escala de milho, que dá dinheiro. O milho é um bom produto e vai continuar. 2022, provavelmente nós vamos estar exportando 40 milhões de toneladas de milho, porque só os americanos estão deixando um buraco de 10. E aí nós vamos avançar novamente para os patamares. Então o mercado do milho segue favorável, só que as melhores cotações do ano já passaram, agora vem a safrinha, vem a colheita, e não tem espaço para voltar aqueles patamares de 90, 100 reais. A única maneira de voltar seria o dólar disparar acima de 6, a quebrar a safra americana lá e despuxar a cotação do milho lá, mais $1 pelo menos acima do que está hoje lá em Chicago, que provavelmente não vai acontecer nem lá e nem o câmbio voltar a disparar aqui no Brasil, pelo menos nos próximos meses, que vai andar na calmaria. Mesmo assim, as possibilidades para o milho são muito boas. O milho é um espetáculo, um produto aí, então vamos com o milho, certamente é um grande negócio do Brasil, também trazendo um monte de dinheiro em divisas, na forma de grão de milho, na forma de carnes, e é um excelente produto para o Brasil. É isso aí o que a gente tinha para passar, tentamos passar muito rápido, o café nos deu aqui apenas 10 minutos, nós já passamos 10 minutos dos 10 minutos, e agora abrimos aí, toca à frente o café. Mas, então vamos passar aqui uma oportunidade aqui pro... Eu estou vendo aqui o ansioso Dari Fronza ali para fazer uma pergunta pro
para o nosso palestrante. Por favor, Dari. Eu acho que o que o companheiro Brandalize nos passou é realmente o que está acontecendo no mundo. E nós, produtores de commodities, de soja, eu acho que a comunicação foi muito boa você falar que a gente é produtor de proteína. Principalmente o povo brasileiro tem que entender isso. Nós somos muito criticados e muitas pessoas não entendem que nós não vivemos sem proteína. Muitas vezes o pessoal comenta, mas por que vocês plantam soja? O pessoal tem que entender que soja é proteína, que dependemos dessa soja. Bom, eu acho que a tua palestra foi impecável. Eu ia te perguntar dos cavalinhos. Aqui no Tocantins, fazer um esboço rápido. Nós tivemos muito vendido. Nós, quando tivemos na casa de 80, 85 reais, bastante gente travou. O pessoal gosta de travar os custos. E hoje que passou já, a gente está percebendo que vendeu mal a nossa safra. Mas não dá para reclamar. Na época a base de troca era boa. E depois veio a pandemia, aconteceu tudo o que aconteceu. Vocês até viram, quem é do setor do agro, viram inclusive um grande CEO de uma empresa falar em pedir para parar de comprar. E a gente tem um sentido duplo do que ele quis falar, mas com certeza, hoje você faz o pedido de uma máquina agrícola, eles vão te entregar só o ano que vem. Se você está cotando um silo novo hoje, ou um secador, o pessoal pede um ano de prazo, não tem garantia que aquele preço que vendeu realmente vai ser o efetivado. Então, nós estamos vivendo esse momento, um momento de incertezas. O mercado de milho, Brandalize, na soja eu já falei, o cavalo passou, nós perdemos o cavalo, perdemos a sela, perdemos tudo, foi tudo embora. Então, a pergunta do milho, você explicou bem. Eu ainda estou achando que vai dar mais quebra do que o próprio... Se você prestar atenção, a Conab e o IBGE eles estão bastante longe um do outro. E um fato novo que nós produtores, o Cury está aqui, o Fausto também sabe, vai entender o que eu vou falar. Um fato novo esse ano, na nossa região não tinha nunca dado problema com cigarinha. E esse ano nós estamos com um problema seríssimo de cigarinha. Então o Brasil todo vai acabar perdendo com cigarinha e talvez o pessoal não está se atentando a isso. E o atraso, lógico, do plantio no Mato Grosso, aqui também o atraso na colheita do soja. Agora estamos começando a colher a nossa safrinha de milho e a gente está vendo que a produção está vindo muito abaixo do esperado. Então talvez ainda, eu acredito que o cavalo possa passar, sabe, Brandalize? Mas eu não sou analista, é um pensamento meu. Eu sei que o tempo é curto. Eu queria deixar de repente, uma dica aí para os alunos, nossos alunos do Brasil, que possam sim estudar os setores que faz parte do agro, sabe? Porque o Brasil tem tudo, o Brasil tem clima, tem terra. Não é à toa aqui no Tocantins, 70% do nosso PIB é movido pelo agro. Para vocês terem uma ideia, só dos associados da ProSoja nós já estamos em mais de 70 municípios. E a gente sabe, onde entra soja, milho, grãos, o IDH sai de praticamente muito baixo e vai para bom e muito bom, né? Isso é uma transformação que a gente vê, fortalece muitas cadeias, né, Cury? E eu acho que o Tocantins vem num momento bom, um momento que a gente entende que vai começar a verticalizar. O agricultor não quer mais plantar soja, vender soja, plantar milho e vender milho. O agricultor entendeu que ele tem que partir para a fabricação de etanol, de milho, temos que engordar o gado que é produzido aqui dentro, sabe? Então o Tocantins está vivendo um momento muito bom de verticalização. E o que eu queria falar para os jovens, antigamente se dizia assim, olha, se você não estudar, você vai ir para a roça. E hoje continua a mesma coisa, só que diferente. Para você ir para a roça, você tem que estudar. Porque hoje o que acontece? Hoje todas as máquinas agrícolas, os caminhões, têm muita tecnologia.
Hoje, por exemplo, eu estou plantando feijão, tenho feijão nos pivô, o Fausto tem soja plantada na Lagoa da Confusão. Hoje tem tecnologia que nós conseguimos captar por via remota, eu consigo saber quantos pés nasceu por metro. Eu consigo já saber quanto que vai produzir aquele pé de feijão que está plantado lá no meu pivô. Então, pessoal, vocês que são estudantes, podem investir nas matérias do agro, com certeza vocês vão ter futuro, tá? Acho que seria isso, deixar uma oportunidade, te agradeço, Café, tá? E dizer que a ProSoja está aberta para colaborar e nós somos muito entusiastas de ver esse nosso Tocantins crescer, ajudar o Tocantins e o nosso Brasilzão. Muito bom, Dari. O Dari hoje era para ter participado de um quadro que a gente falou sobre a educação para o campo, né? Infelizmente houve uma falha de comunicação, mas no tema lá se falou o seguinte: hoje o jovem tem gosto de dizer nós é da roça, né? E a gente até comentava, tá vendo aquele rapaz, do Câmara 1 ali? É engenheiro agrônomo, formou e está buscando um espaço e com certeza vai achar esse espaço no campo. Mas o Cury pode fazer uma contribuição aqui também, Ricardo? Por favor, fique à vontade. Bom, uma saudação especial ao professor Brandalize, ao amigo Dari, secretário Café. Uma questão de... O meu cooperado lá do interior, que está lá, hoje está começando a colheita de safrinha, essa semana, né? E o senhor mostrou de uma maneira clara para a gente esse delta, esse gap entre consumo e o que está se produzindo, principalmente de soja, né? E o estoque mundial, né, em níveis, pelo menos que a gente acompanha ao longo dos anos, não tão altos como anos anteriores. Isso permite a gente projetar um cenário para as 3, 4, 5 próximas safras, que nós teremos níveis de Chicago. Claro que aí pode impactar uma série de fatores, mas numa condição de estabilidade de produção, tanto americana como sul-americana, numa condição de dólar parecido com o que temos hoje, ou até se vier a níveis abaixo, ou se estourar, aí é câmbio, aí foge um pouco da questão agronômica, mas esse gap de consumo e produção nos permite projetar de 3 a 5 safras bons níveis remuneradores de soja, principalmente? Boa pergunta. Você já não comentou, mas com relação a essa questão dos próximos anos, sim. Porque, sim, nós ficamos aí mais de 1 ano e meio, já estamos dentro da pandemia. Então, os países pararam, as economias pararam. Muita coisa deixou de ser fabricada nesse período. Vou dar um exemplo, navios, container. O frete marítimo disparou, porque não tem navios. Uhum. Os navios, você tem que estar renovando constantemente. Container que leva produto da Ásia para o Brasil, frango, os containers também não foi fabricados, os indústrias pararam. Então, o frete marítimo de um container, por exemplo, que saía da China e vinha para o Brasil com produto químico, que tem que ser um container de alta qualidade, não pode ter vazamento se ele cair no mar. É um container mais caro. São os mais caros, os refrigerados e esse que é produto químico. Ele saiu de $1.200 por unidade, antes da pandemia, para $10.000 no pico da pandemia. Então isso distribui. E automaticamente agora há uma necessidade de correção, de produzir tudo. O mundo parou, agora o mundo vai começar a andar. As economias, principalmente, dá para ver os pacotes econômicos do Biden, são trilhões de dólares para injetar na economia. Os demais países do mundo vão injetar dinheiro para a economia fluir. O Brasil já está fazendo isso aí, auxiliando as pequenas empresas e tudo para girar. Então, o Brasil não tem a dinheirama que tem os outros países, mas o governo conseguiu administrar. Para não dar uma quebradeira geral, você consegue injetar. E de agora em diante vai se abrir nichos. Então, a economia do mundo ela vai sair de uma parada. Ela vai esticando o elástico. Agora, quando largar, ela vai demandar. E a China já largou na frente, né? A economia chinesa já está crescendo na ordem de 6% ao ano, no anualizado. A China vai continuar avançando, porque tudo que o mundo precisar de coisa de indústria, a China faz mais barato. E o mundo vai precisar muita coisa. E o mundo está mudando muita coisa ao mesmo tempo. Hoje o mundo está chegando, nós vamos ter agora em julho o leilão do 5G no Brasil.
E o mundo está mudando a tecnologia. Quando você entra no 5G, você muda tudo. Então você já cria dinheiro. Você cria empresas que não existiam. Então eu acho que a questão de demanda, como nós estamos falando soja, é a proteína única mais barata que tem. Então o mundo vai continuar comendo cada vez mais carne, ele vai continuar comendo mais ovos, isso aí não para. Ele está acomodando em patamares menores porque ele tinha subido, tinha dobrado de valor. Agora ele vai ficar uns 50%, 60% maior que estava no período mais baixo e vai se estabilizar num patamar menor. Qualquer flutuação de demanda ou de problema com oferta, ele já dá mais um arranque, mas ele está indo para patamares. Hoje, por exemplo, o produtor americano não consegue produzir soja assim abaixo de $11 o bucho. Então, de $11 para ele já dá prejuízo, daí não planta. A mesma coisa o milho, você chegar a 4,5 para ele não dá lucro, ele não tem como plantar. A 7 ele ganha dinheiro, que nem todo mundo ganha. Mas quando chega perto de 4,5, opa, as empresas já não financiam o cara porque tem risco. A soja a $11, o cara vai trocar 6 por meia dúzia. E nós ainda hoje, nossa situação é de produzir soja a $11 e ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro que nem agora. Mas nós estamos falando em soja de 12 a 14, uma janela, um gap aí. Provavelmente é um nível que vai trabalhar 4, 5 anos para frente, que viabiliza a produção daqueles que são os exportadores para atender essa demanda que o mundo vai precisar. Porque o mercado sabe que se você trabalhar que nem estava no começo do ano passado abaixo do custo, o ano abaixo estava do custo do americano. O nosso não estava porque o câmbio estava lá em cima. Mas a hora que acomoda o câmbio, nós também já estaríamos no prejuízo se tivesse 8,5. Então o mercado diz, não, abaixo desse aí o cara não vai plantar, vai faltar produto, eu não vou apostar nesse nível. Eu vou trabalhar para o lado de cima. Mas eu acho que vai ter demanda sim, vai trabalhar com fôlego. Isso é muito importante, secretário, me perdoe, isso é muito importante para ter essa previsibilidade e o produtor, principalmente é o caso do Tocantins, né, Dari, ainda está investindo muito em melhoria de tecnologia, maquinário, construção do perfil químico de solo. E tendo esse horizonte de mais 4, 5 safras, permitindo boa remuneração, eu acho que tem uma estabilidade para se planejar, por isso é a razão da pergunta. Temos muito a melhorar. A logística está melhorando muito, né? Aqui em Tocantins, eu conheço Tocantins aí, que nem o café. Eu tenho bastante tempo de estrada. Então, as primeiras vezes que eu ia passar na balsa aí, e daí o pessoal, mas Tocantins tem futuro, né? Muita gente lá de baixo não acreditava. E eu fiz o projeto de viabilidade econômica da primeira fase da ferrovia para Vale do Rio Doce, há quase 25, 30 anos. Para provar para os diretores, para aprovar para a Vale entrar no sistema e produzir, foi um baile. Trabalhei 8 meses na Vale para conseguir viabilizar e provar para eles que era viável economicamente. Todo mundo era contra. E hoje é um filão, é o olho dele, é a pérola dos caras. Mas isso faz 30 anos, né? Você tem que ver para frente, que nem a pergunta é boa. E para frente, eu acompanho o futuro, eu acho que não tem saída, o ser humano vai continuar comendo cada vez mais. É claro, Brandalize, que a gente precisa observar o cenário que nós estamos hoje, né? O Ricardo Cury, ele cobra uma situação que é importante que seja colocada em pauta aqui. Nós estamos falando da Agrotins 4.0. Ele quer uma infraestrutura 4.0. Ele tem razão em pedir isso, né? Uma infraestrutura melhor que possa atender mais regiões, especialmente aquela região ali próximo a Pedro Afonso, e isso está próximo, está latente, está muito, muito demandado. Mas nós temos no link ali o Fausto Garcia, que acredita, investe muito no Estado, tem com certeza uma intervenção boa para fazer aqui nessa nossa fala. Por favor, Fausto. Bom café, boa tarde. Boa tarde, doutor Brandalize, meu amigo Ricardo Cury, meu amigo Dari Fronza, boa tarde a todos. E parabéns mais uma vez, Café, pela Agrotins Digital, que está bombando. E assim, cada vez que a gente participa e que a gente assiste, a gente vê que o nível da Agrotins está extremamente elevado. E depois dessa aula aí que o Dr. Brandalize nos deu, né, de mercados de soja e de milho mundial, com todas as tendências, a gente percebe o quanto, né, o agronegócio ele está pujante, né,
no mundo. E a pergunta do Ricardo Cury, eu acredito muito, viu, Ricardo, que nesses próximos anos nós devemos manter, sim, bons preços, porque o mundo é interessante que o mundo tem colocado pessoas, principalmente na China, na Índia, colocado pessoas que vinham numa linha de pobreza para a classe média. Isso eleva o consumo, e o primeiro consumo vem na alimentação, né? Então, eu acredito que a demanda vai continuar pujante, que as limitações de aumento de produção mundial vão continuar restritas, né? Cada vez mais os países tentam segurar o crescimento brasileiro, que é um dos únicos países do mundo que pode produzir mais alimentos e fazer com que isso tenha uma oferta maior de alimentos no mercado, e com muitas vezes concorrendo e fazendo o preço da produção que esses países fazem hoje, né? E então, assim, eu acho que nós, produtores, agora pensando como produtor, nós temos que nos preocupar muito com o nosso custo de produção, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupado que preço que está essa soja, que preço que vai estar o milho. Então, eu acho que é muito importante a gente perguntar assim, quanto que vai estar o adubo em relação à nossa soja? Quanto que vai custar o defensivo em relação ao meu milho, à minha soja, né? Quanto que vai custar o nosso óleo diesel para mim poder fazer a nossa lavoura, plantar, colher e os tratos culturais? Então, acho que o produtor tem que estar muito atento e tem que sempre fazer sua continha para enxergar qual é realmente o seu custo, para que no momento que eu tiver um menor custo, de repente uma soja a R$190, ela pode ser menos interessante que uma soja a R$160, porque naquele momento que ela tiver a 160, ele pode conseguir fazer um custo de produção menor. Então, assim, o produtor tem que pensar muito na venda e na compra, da venda da produção dele e a compra dos insumos para a lavoura dele. Nós sempre tivemos uma filosofia na Unigel de preocupar em garantir os custos da nossa produção. Muitas vezes você acha que eu errei, vendi barato, né? Mas no momento que você fez aquele negócio, você estava com um preço, com um custo histórico talvez bom, né? E que foi viável. Que a gente vê hoje soja que foi aí a 180, 170, 160 reais, mas nós também vemos um MAP ir a $800 na tonelada, né? Você vê aí um super simples ir a $500, 400 e poucos dólares a tonelada. Então, assim, a gente tem, como produtor, a gente tem que realmente sempre estar muito atento com os nossos custos, porque talvez não é o maior preço da soja que vai ser o melhor momento para a gente fechar os nossos custos. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu, assim, acho que as colocações do Dr. Brandalize nos mostra que o produtor tem que estar cada dia mais, assim, como se diz, tem que estar cada dia mais atento e conhecendo o mercado, conhecendo o seu negócio, para que ele possa realizar nos melhores momentos a sua venda, a sua compra e fazer resultado positivo, como diz o Dr. Brandalize, ganhar dinheiro nesse negócio que é um objetivo, lógico, de todo empreendimento econômico que é feito no mundo, né? Então, eu acho que é muito, assim, bem posicionado esse quadro, Café, que o produtor, assim,
Eu acredito que todo produtor tem total interesse de assistir uma palestra dessa, né? E assim, Café, como a gente conversava antes, né? Nós, da Unigel, estamos aqui no estado já há quase 30 anos, 20 e pouco, 20, eu acho que 27 anos, 26 anos. E a gente sempre acreditou muito no estado de Tocantins, como o Dario falou, que o estado de Tocantins é um estado que nós temos logística, temos clima, temos solo, e nós viemos para o Tocantins para investir no Tocantins. Hoje tem 2 unidades de produção de semente no estado de Tocantins. O estado de Tocantins representa hoje quase 50% da produção de semente da empresa, né? É feita toda no estado de Tocantins, na Lagoa da Confusão e em Campos Lindos, que hoje essas 2 unidades produzem mais de 1 milhão de sacas de semente. E agora, recentemente, nós também, a empresa fez um investimento numa esmagadora de caroço de algodão, né, com o objetivo de produzir torta de algodão e produzir óleo de algodão, né? Nós, há 3 anos atrás, retornamos com a atividade do plantio de algodão aqui no estado. Nós, há 18 anos atrás, a Unigel tinha plantado algodão aqui por 3 anos. Tivemos grandes dificuldades de manter a cultura, porque a gente não tinha ainda tecnologia, não tinha ainda conseguido uma janela para fazer a data do plantio desse algodão, né? E aí nós tivemos que, naquela época, abandonar a cultura aqui no estado, né? E há 3 anos retornamos com essa cultura, e esse ano nós estamos aí com essa unidade de esmagamento de caroço de algodão, onde nós vamos produzir a torta de algodão, muito importante para a dieta bovina, principalmente, né? Tanto para engorda como para produção leiteira, e também na produção do óleo de algodão. E assim, Café, nós obtivemos um incentivo do Estado, né? Agora foi concedido há poucos dias para a Unigel, através do Proindústria, um incentivo, que isso é muito importante para que a empresa que está começando no estado, essa é a primeira indústria de esmagamento de caroço de algodão no estado de Tocantins, né? Para que a empresa que está iniciando suas atividades, ela tenha um incentivo para que ela possa se manter, passar pelos momentos de amadurecimento, de crescimento, para que ela possa se manter no mercado. Então, eu parabenizo o estado de Tocantins por essas ações de incentivo à indústria do Tocantins, que esse Proindústria, pode ter certeza, vai ser muito importante para a Unigel Rações e Óleo, tá? E então era isso que eu gostaria de dizer. Acho que temos que dar os parabéns para o Dr. Brandalize, ações tão importantes para nós produtores. Obrigado, gente. Ô Fausto, a gente que agradece aí. Eu tive a satisfação de poder relatar o Proindústria. Eu faço parte, tenho um assento lá através da SEAGRO, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, e na nossa defesa do empreendimento lá, a gente citou a importância da família Garcia aqui no estado de Tocantins, pelos investimentos e tudo que vocês representam aí para a sojicultura, enfim. Obrigado mesmo por você acreditar no estado de Tocantins. Você é uma referência nossa aqui para o estado. Eu gostaria, antes de terminar aqui, de agradecer mais uma vez ao José Augusto, CEO da Macampo, que nos ajudou, nos trouxe a oportunidade de trazer o Dr. Brandalize para poder comunicar com a gente aqui no Tocantins. Então, mais uma vez, a Macampo, John Deere, obrigado pela parceria, obrigado por ser essa parceira importante aqui na Agrotins. Mais uma vez, agradecer ao Fausto, agradecer de maneira especial aqui o nosso presidente da ProSoja, o Dari Fronza, ao Ricardo Cury, da Coapa. Obrigado, Ricardo, pela
por estar sempre junto com o Estado aí, tudo que é demandado, você é um parceiro. Obrigado, Brandaliz. Você é muito bem-vindo aqui no Estado de Tocantins. Obrigado por todas essas informações aí. E é com você, Kézia. Obrigada, secretário. Obrigada a todos os participantes. Parabéns. Estamos fechando, né, secretário, essa tarde aqui desse terceiro dia de Agrotins com muita informação, com muito conhecimento. Mas ainda não acabou não, viu? A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.